Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 36. Nós queremos falar sobre os sinais espirituais que apontam para a volta de Jesus. Quem ainda crê que Jesus vai voltar? Amém? Nós precisamos de vez em quando, ou quase sempre, anunciar e pregar sobre a volta de Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Sente por bondade, meus irmãos. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele dá ênfase e destaca sobre os acontecimentos que envolvem os últimos dias e os acontecimentos que envolvem após a sua vinda. Jesus, ele destaca no verso 24 que o dia do retorno de Jesus, o dia da volta de Jesus é algo misterioso para todos nós. E somente o Pai sabe exatamente o dia e a hora deste retorno e a hora desta volta. Quando Jesus fala que nem o Filho sabe, o fato de Jesus não saber é concernente à sua humanidade, ao período em que Jesus esteve nesta terra. Em Atos capítulo 1, verso 7, Jesus disse aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. No verso anterior, no verso 6 do capítulo 1, os discípulos queriam saber se o reino a qual Jesus anunciava seria estabelecido de forma literal, porque eles ainda tinham em mente esta ideia de um reino literal para aquele tempo, de um reino onde Jesus seria o governo daquele tempo. Jesus então ele dá ênfase e ele destaca que este reino a qual nós vivemos de forma espiritual, ele será vivido na sua totalidade, de forma completa, no reino futuro, de forma literal. Porém, sobre este dia futuro, e daí entra as expressões que Jesus falou, estações ou épocas, não nos compete saber, porque para o dia do cumprimento literal de tal promessa, de tal informação dada por Jesus, Jesus destaca que a exclusividade desta informação e do cumprimento desta promessa é da autoridade completa do Pai. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 24, verso de número 36, Jesus ele não está sendo exclusivista, no sentido de não preparar os seus discípulos para esse retorno, no sentido de não preparar os discípulos para esta volta, como se esse dia que vai acontecer nos envolvesse no medo de estarmos despreparados, desqualificados e sem o prévio conhecimento deste preparo. Em vez de Jesus então definir uma data, o horário, o ano, a
êxtase de Cristo está em transmitir a fidelidade, a vigilância, a mordomia e a expectativa, como também o preparo que nós precisamos ter para o retorno, para a volta de Jesus. Então, Jesus prepara os seus discípulos para esse encontro, a qual eles não sabem o dia e também a hora. E no preparo que envolve uma vida de renúncia, de entrega, uma vida de fidelidade, de vigilância, Jesus destaca pela sua palavra situações que envolvem sinais históricos e espirituais, de acontecimentos visíveis concernentes aos últimos dias, ao fim, e de acontecimentos espirituais, também concernentes ao fim, que revela o estado da humanidade e também da igreja. E sobre os acontecimentos espirituais que envolvem o tempo do fim. E é sobre isso que eu quero ministrar. É sobre isso que eu quero falar e me ater e destacar. Verdades espirituais que atestam a volta de Jesus. E pelo menos eu quero dar 5 destaques, ou 5 características, ou 5 ações que envolvem o retorno, que envolve a volta de Jesus. É de vital importância para nós saber destas situações espirituais e nos preparar. Dentre elas, dessas 5, a primeira delas, a apostasia da fé. A segunda, o aumento dos falsos profetas, dos falsos cristos. A terceira, o esfriamento do amor. A quarta, a pregação do evangelho a todas as nações. E a quinta, o derramamento do Espírito Santo. E estas verdades, elas formam um conjunto de ensino, mas não somente de ensino, mas de preparo vigilante e também sóbrio para aqueles que creem em Cristo e que caminham com Cristo e que desejam a volta de Jesus. Sobre a primeira verdade, a apostasia. Na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo, ele fala a respeito da realidade da apostasia e também do nível que envolve a apostasia. O texto diz: mas o Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é a apostasia? A apostasia é aquilo que envolve um coração consciente, que abandona de forma deliberada a fé, que rejeita de forma deliberada a Cristo. E o termo grego para a expressão apostasia é definido como decaída, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que estava antes ligado. Apostatar-se da fé envolve a quebra de um relacionamento salvífico com Cristo, de se apartar de uma união vital e de verdadeira fé em Cristo. E a apostasia, ela acontece na vida de alguém que conheceu a Cristo. A apostasia, ela acontece na vida daquele que teve uma fé genuína em Cristo. A apostasia não acontece na vida daquele que nunca conheceu. A apostasia não acontece naquele
ou na vida daquele que nunca teve um encontro com Cristo. A apostasia, ela acontece na vida daquele que um dia foi convertido a Cristo. E a apostasia se torna algo tão perigoso, que aquele que se torna um apóstata, ele vai considerar as doutrinas de demônios para ser ouvida, para ficar atento àquilo que os demônios falam, para se ater àquilo que os demônios falam, para dar crédito nas doutrinas que os demônios falam. E quando alguém se apostata da fé, aquilo que Jesus fala por meio do Evangelho não é mais importante, não é mais vital. E aquilo que o diabo fala é mais importante daquilo que Jesus fala. Aquilo que o diabo fala é doutrina, e as doutrinas de Jesus são deixadas de lado. Isso se refere à apostasia. No tocante a isso, se a apostasia leva o apóstata a dar ouvidos, é importante nós salientarmos que a apostasia não é algo que nasce da noite para o dia, mas é alimentada com o tempo, até chegar ao limite desenfreado de rejeição a Cristo, até chegar ao limite desenfreado de rebelião a Cristo. E os passos que pode levar alguém à apostasia, eu marquei 4 passos que pode levar alguém a apostatar-se de Cristo, a deixar de seguir a Cristo, mas muito mais do que deixar de seguir a Cristo, se tornar um apóstata da fé. E a primeira delas envolve em deixar de levar a sério plenamente as verdades, as exortações, as advertências e as promessas ligadas ao ensino da palavra de Deus. A segunda ação que pode levar alguém a apostatar-se da fé, quando as realidades do mundo se tornam mais importantes do que as realidades do céu. E aos poucos, o mundo se torna algo mais importante a ponto desse afastar-se de Deus. O terceiro passo, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna mais tolerante ao pecado e não se arrepende mais. Quarto, por causa da dureza do seu coração, da sua rejeição aos caminhos de Deus, e não faz mais caso às repetidas vozes de repreensão do Espírito. Esses passos que eu destaquei aqui, eles vão conduzindo a pessoa à apostasia. E a apostasia, ela pode se tornar algo sem freio, ao ponto, escute o que eu vou lhe falar, ao ponto de levar alguém à impossibilidade de recomeçar. A pessoa que se entrega à apostasia, ela vive num nível deliberado e contínuo do endurecimento do seu coração. E ela não atende mais à voz do Espírito. Ela continua a pecar de forma intencional e deliberada, a ponto de chegar no ponto de não se arrepender, de não se voltar mais para Deus, podendo chegar à situação mais terrível para a alma, a impossibilidade de arrependimento para a salvação. Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6, dá evidência da condição mais terrível da apostasia, a impossibilidade de retorno, pela condição deliberada de rejeição a Cristo. A única salvaguarda
de não chegar à condição de apostasia deliberada, é dando ouvidos à voz de Deus. É por isso que a palavra diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E quando nós olhamos para esta impossibilidade, e para a condição que alguém está num caminho de pródigo, como o filho pródigo, a diferença do pródigo, daquele que se afastou da comunhão com Cristo, para aquele que está em apostasia deliberada, é que o pródigo ainda tem algum resquício de temor. É que o pródigo tem algum resquício no seu coração de retorno, de voltar a Cristo, ao ponto que aquele que é apóstata, se apostatou da fé e vive deliberadamente na apostasia, não tem esse coração que o pródigo ainda tem, de querer voltar, de querer retornar, e não ter força para voltar, força para retornar. E é próprio nós salientarmos que, embora a apostasia seja um perigo real àqueles que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus, a apostasia, ela não vai se consumar sem um constante, deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que conduz a pessoa a crer em Cristo. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo chegar ao ponto de não falar mais, a apostasia tomou conta do coração, tomou conta dos sentidos, a ponto de se tornar impossível alguém chegar a Cristo ou ser salvo por Cristo sem o testemunho do Espírito. E a apostasia, ela é alvo de corações frios, alvo de corações endurecidos, petrificados, de corações dúbios, de corações deliberadamente entregues e envolvidos pelo pecado, e que se tornam tão sujos que não há mais espaço para o arrependimento. E a apostasia é um dos sinais espirituais da volta de Jesus, e tem que acontecer. É por isso que nós vemos muitas pessoas que se apostataram da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, e vivem numa rejeição deliberada de Cristo. Sobre a segunda verdade, o aumento dos falsos cristos, dos falsos profetas. É necessário ter o aumento dos falsos cristos, dos falsos profetas, porque Jesus falou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Jesus, lá no capítulo 24, verso 24, afirma que estes falsos cristos, que estes falsos profetas, eles fariam sinais, fariam prodígios, a ponto de haver a possibilidade de enganar até mesmo os escolhidos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. E nós precisamos ter cuidado com algumas estratégias que o diabo tem utilizado, usando homens para mascarar a verdade e pregar uma mentira como se fosse verdade. Dentre esses falsos ensinos, pregado por falsos profetas, eu destaquei algum. O primeiro falso ensino, e é um ensino já da era moderna, do século 20, é o ensino que prega acerca de um evangelho próspero, ou o evangelho da prosperidade.
algo extremamente perigoso, que desvirtua a verdade, irmão Reginaldo, que prega que Deus deseja, que Deus quer que todos sejam ricos e saudáveis. E contrário a isto, algo está errado na vida do crente. Se eu não sou rico, se eu não tenho dinheiro, se eu não sou saudável, eu estou em pecado. Se eu estou enfermo, se eu estou acamado, eu estou em pecado. Contrário a esta teologia falsa, sorrateira, diabólica, a riqueza do crente não é terrena. A riqueza do salvo, a riqueza do crente é divina. Olha o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, onde ele revela aonde está a nossa riqueza. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecestes. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3 e no verso 7, a nossa riqueza está ligada às bênçãos espirituais e a redenção por meio do sangue, e que está em acordo com a graça de Cristo. Paulo escreve em Efésios capítulo 1 e 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Fato é que Jesus sim deseja nos abençoar nas finanças, na saúde, no lar, na família. Fato é que Jesus deseja sim prosperar a nossa vida, mas isso não é o meio, isto não é o centro, porque pode ser que eu viva uma vida simples, com um simples salário, pode ser que eu viva sempre no limite do mês, mantendo a minha casa, mantendo a minha família. Pode ser que eu enfrente enfermidades, passe por sofrimentos, situações difíceis, porque a essência que envolve o meio e o fim da minha alma consiste numa riqueza eterna. E esta riqueza eterna não vem pelo dinheiro, esta riqueza eterna não vem pela posição, esta riqueza eterna, ela consiste exclusivamente numa pessoa, e que transcende esta riqueza terrena. A riqueza que eu preciso é Cristo em mim, como a riqueza e a essência da minha alma. Então a teologia ou evangelho da prosperidade é diabólico, maligno, perverso. O segundo ensino falso, pregado por pregadores, surge a partir do século XX, chamada de confissão positiva, ou o poder de criar na mesma proporção de Deus. Neste falso ensino, as minhas palavras têm o mesmo poder criador divino. Aquilo que eu falo se cria, aquilo que eu falo acontece. E uma coisa é eu ter fé e crer na possibilidade do que Deus faz. Outra coisa é eu atribuir o mesmo efeito e o poder de Deus sobre o poder humano, na soberania que é exclusiva de Deus, que é exclusiva a Ele. Jesus, a Trindade, Deus não divide a sua glória com ninguém. No reino de Deus os papéis jamais serão invertidos. Ele está sentado no trono como rei. Eu estou abaixo do trono em adoração, desejando que Ele cumpra toda a sua
vontade. Terceiro ensino, pregado por falsos ensinadores, é quando experiências pessoais, é quando visões, revelações, sonhos, eles passam a se tornar maior do que a palavra, maior do que as escrituras, e nenhuma experiência humana, nenhuma experiência espiritual humana, seja ela qual for, o nível que for, a intimidade que for, está acima das escrituras. Pastor, eu tenho uma nova revelação que não está na Bíblia. Tu é o diabo, tu é Satanás, porque não existe nova revelação. Toda revelação já foi dada e é entregue à igreja. O quarto ensino falso, pregado pelos falsos profetas, é quando negam a divindade e a humanidade de Cristo. O quinto ensino falso, pregado por estes falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores, é sobre o universalismo absoluto. A ideia de que independente se eu crer ou não crer, eu jamais irei para o inferno e no final Jesus vai me salvar e eu vou estar na eternidade. Ninguém será salvo se não tiver um encontro real e salvador com o dono da salvação chamado Jesus. Se não crer no Evangelho, se não crer em Cristo, se não caminhar com Cristo, se não for salvo por Cristo, o fim é o inferno. A sexta verdade, e esse aqui é um ensino perigosíssimo, que se chama antinomianismo, é quando alguns rotulam a graça. A graça ela foi tão superabundante que independente se eu pecar ou não, não há necessidade de santidade porque a graça resolveu o problema. Isso aqui é sorrateiro. Isso aqui é perigoso, isso aqui é danoso. A graça não me dá liberdade para viver na libertinagem. A graça não me dá liberdade para pecar. A graça me fortalece para não pecar. A graça me fortalece para vencer o pecado. A graça me fortalece para vencer o mal. A graça me fortalece em Cristo para viver uma vida santa e que agrade a Ele. O sétimo ensino falso é o culto à personalidade. E aqui entra o perigo da idolatria. Quando eu coloco um homem, quer vivo ou quer morto, como alguém infalível, tal ensino é danoso, é maligno, porque só existe um que deve ser adorado. Só existe um que é mediador entre Deus e os homens. Só existe um que é digno de culto. E este alguém é Jesus. Então esses ensinos, dentre tantos outros que estão surgindo por aí, são danosos, perigosos, que me levam a afastar de Deus e dar ouvido a estes falsos ensinos ministrados por falsos ensinadores e me conduz à apostasia, porque uma coisa é ligada à outra. Olha o que Paulo combate sobre o verdadeiro evangelho. E olha que no seu tempo já havia muitas heresias e ele combatia estas heresias. E ele diz lá em 2 Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. A terceira verdade, o esfriamento do amor. Este amor a qual Jesus fala, que se esfriaria, tem que acontecer. O amor vai se esfriando, o amor vai se acabando. Em Mateus 24:12, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O aumento da iniquidade esclarece a profundidade de um coração espiritual que envolve esta
humanidade. A iniquidade é a ação mais perversa contra Deus. É a ação mais danosa contra Deus. Porque traz a ideia de alguém que despreza a lei, que despreza os mandamentos de Deus. Não é apenas errar, mas é institucionalizar, departamentalizar a rebelião contra aquilo que é certo. Departamentalizar, institucionalizar a rebelião contra Deus. Quando Jesus ele expressa sobre este esfriamento do amor, o aumento da iniquidade é o vilão desse esfriamento. E quando Jesus está se referindo sobre este amor, é o amor sacrificial, é o amor de entrega, é o amor espiritual, é o amor incondicional. E por causa do desprezo contra Deus, por causa da rejeição para com Deus, o termômetro desse esfriamento do amor se dá no aumento nocivo da iniquidade. E a ideia desse esfriamento é algo que se apaga, é uma chama que termina, é algo que não perdura mais, é algo completo que se apagou. E sobre a anatomia desse esfriamento, Paulo lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, descreve o comportamento humano nos últimos dias. E ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse esfriamento, ele caracteriza o esfriamento para com Deus, que se revela na apatia espiritual. Esse esfriamento se caracteriza no esfriamento para com o próximo, que se revela na indiferença, a falta de empatia, a desestruturação familiar, a desumanização das relações. E por último, esse esfriamento se caracteriza no esfriamento da igreja, que se revela num estado de mornidão, que reflete uma fé de aparência sem a paixão real do evangelho. É o estigma da igreja de Laodiceia. Não é fria, não é crente, é morna, indiferente. Mas interessante que enquanto a iniquidade se multiplica na humanidade, resultando no esfriamento do amor, se tem o diagnóstico que esse esfriamento é sobre muitos e não sobre todos. Porque aquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas, mantém este amor em Cristo como base fundamental. Mantém o evangelho na sua alma como base fundamental. Mantém a chama da fé em Cristo como base fundamental. E este é crente que mantém a sua fé, sua base estruturada em Cristo, ele é perseverante e tem um alvo que é Cristo. E Jesus, ele dá ênfase e destaque sobre a perseverança dos salvos em Mateus, no capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vale a pena perseverar por amor, no amor, e sofrer por amor, porque no fim serei
salvo. A quarta verdade, sobre as coisas espirituais que anunciam a volta de Jesus. A pregação do evangelho a todas as nações. Jesus, ele afirmou, Guilherme, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes. E então virá o fim. E aqui, e eu anotei isso quando eu estava meditando, e às vezes vem algumas coisas à minha mente e eu anoto para eu não esquecer, porque eu esqueço muito fácil as coisas. E aqui, na mente de alguns pode surgir um dilema. Se o evangelho ainda não alcançou todo mundo, quando de fato Jesus virá? Agora, se ele já alcançou todo mundo, então o fim já era para ter acontecido. E nenhuma dessas duas situações, elas podem interpolar a nossa mente naquilo que é especulativo de data, do dia, da hora em que Jesus vai voltar. O que Jesus está trazendo ao coração dos discípulos é a responsabilidade dos discípulos em anunciar o evangelho. É a responsabilidade dos discípulos em pregar este evangelho em todo o mundo. Se ele alcançou ou não alcançou todo o mundo, isso não importa para mim. Porque não importa o dia, não importa a hora, não importa o ano em que Jesus virá. O importante é eu pregar o evangelho. É eu anunciar o evangelho. Fato é que Jesus sabe a hora do fim. E quando de fato o evangelho alcançar todas as partes do mundo, e ele de fato voltar, então a quarta verdade, o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. O evangelho está sendo compartilhado. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, está sendo entregue às nações. E a última verdade, para nós irmos para o encerramento. A verdade que antecede a volta de Jesus, o derramamento do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. É saber que o derramar do Espírito Santo é anúncio da volta de Jesus. É saber que o derramar do Espírito Santo e o Espírito Santo em mim anuncia que Jesus está voltando. Que Jesus está vindo. Nos últimos dias, Deus derramaria seu Espírito sobre o seu povo, produzindo dons, profecia, avivamento. No livro de Joel, que todos nós aqui sabemos, que todos nós conhecemos, capítulo 2, versículo 28 e 30, Joel profetizou algo que iria acontecer. E ele diz, e há de ser, que depois do quê? Depois que Jesus surgir, aparecer, e vir em carne, se manifestar como humano, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Até os irmãos da terceira idade são alcançados pelo derramar do Espírito Santo. E não pode dizer, para mim não tem mais possibilidade de fazer alguma coisa porque já perdi o vigor. E aqui Joel diz, os velhos ainda vão sonhar. Os velhos ainda fazem parte. Eu já estou com 70 anos, pastor. Eu estou com 80, estou acabado, não consigo mais nada. Eu com 37 já estou acabado, imagina quando chegar aos 80. Mas Jesus está dizendo a você, meu irmão, que tem 70, que tem 80, que pode ter 90. Você ainda é útil, porque o Espírito Santo foi derramado sobre você. E também sobre os servos e sobre as servas daquele dia, derramarei o meu Espírito. Agora lá em Atos, capítulo 2, verso 16 e 18, o primeiro sermão de Pedro. Pensa num sermão. Um dos maiores sermões do Novo Testamento. Uma das pregações mais cristocêntrica, poderosa, intensa,
do Novo Testamento. Pedro toma a palavra, expõe o evangelho, e aquilo que Joel havia profetizado se cumpre tanto na vida de Pedro, como na vida de todos os irmãos que estavam esperando a promessa. E ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, que Espírito? É Espírito Santo, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. A evidência da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja é que o Espírito Santo habita e mora no meio dela. O derramar do Espírito Santo anuncia a volta de Jesus. E aqueles que receberam o derramar do Espírito Santo são preparados pelo Espírito para um viver santo. São preparados pelo Espírito para viverem perseverantes, vigilantes, preparados para um dia se encontrar com o Senhor na eternidade. E o derramar do Espírito Santo nos últimos dias evidencia pelo menos 4 verdades, 4 ações. A primeira delas, que a igreja recebeu a capacitação do Espírito para evangelizar todas as nações. Quando você prega o evangelho para alguém, você está sendo usado pelo Espírito Santo para pregar e anunciar o evangelho a alguém. A segunda verdade confirma que as promessas dos profetas estão se cumprindo. Uma delas, o profeta Joel, que profetizou sobre o derramar do Espírito. Terceiro, manifesta os dons espirituais para a edificação da igreja. Quarto, prepara o povo santo para se encontrar com o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso de número 17. O Espírito conduz, leva a esposa, leva a noiva a convidar a todos aqueles que desejam a salvação e a viver uma vida em Cristo. João escreve aquilo que lhe foi anunciado. João escreve as visões que está recebendo. E ele recebe, ele diz: o Espírito e a esposa, ou a noiva, dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E só quem recebeu o Espírito, só quem foi alvo da salvação e recebeu o Espírito e já bebeu desta água e está envolvido por esta graça, sabe que o Espírito lhe alcançou e lhe derramou água. Só quem mergulhou nesta fonte inesgotável chamado Cristo recebeu o Espírito Santo. Só quem mergulhou neste rio da graça, a qual não tinha direito, a qual não tinha chance, a qual não tinha o direito de receber, mas Jesus da cruz sentenciou a nossa vitória e te deu o direito por meio dele de entrar na cidade pelas portas e desfrutar do derramar do Espírito. E só quem mergulhou nesta fonte inesgotável chamado Cristo recebeu o Espírito Santo. Sabe que este derramar lhe envolveu para aguardar a Cristo, que é o centro e a essência do Evangelho, que é o centro e a essência da minha vida. E só quem recebeu a Cristo, só quem foi alcançado pela graça dele, só quem foi alcançado pelo amor dele, só quem foi alcançado pelo privilégio da salvação e do sangue dele, que nos purificou de todo pecado e recebeu o Espírito, pode dar um brado para os altos céus e dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus.
Fique de pé por bondade. Esses eventos espirituais não é para lhe atemorizar, mas é para lhe dar ainda mais fé no retorno de Cristo. Esses eventos espirituais não são para lhe causar pavor. E se Jesus voltar? E se Jesus não? Esses eventos espirituais são para gerar no teu coração certeza. São para gerar no seu coração fé. São para gerar no seu coração perseverança. De dizer, vale a pena servir a Jesus, porque o fim é na eternidade. Quantos irmãos nossos já estão com Cristo? Quantos irmãos nossos já partiram para a eternidade? E estão aguardando aquele grande dia, onde Paulo escreve que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, se estivermos vivos na volta de Jesus, transformados. E tudo isso num abrir e piscar de olhos ante a última trombeta. Corpo glorificado. Eu ouvi de um pastor que pregou num grande congresso no mês de abril para maio, falando a respeito do rio da vida. E ele disse que o rio da vida é como se fosse um remédio para curar. O camarada chega enfermo, mergulha no rio da vida e é curado. Eu não vou entrar na eternidade enfermo. Eu não vou entrar na eternidade e ter que esperar para mergulhar no rio da vida para ter um pé perfeito, porque o meu é todo arrebentado. Quando Jesus arrebatar a igreja, esse corpo aí, cheio de coisas, esse corpo enfermo, acamado, esse corpo com algumas enfermidades crônicas que não tem cura, esse corpo aqui, na hora que Jesus arrebatar, isso vai ser instantâneo, vai ser numa velocidade que a gente não consegue conceber na mente. Esse corpo aqui que sofre, esse corpo que adoece, esse corpo que enferma, esse corpo que às vezes fica interno, esse corpo será transformado num corpo glorificado para se encontrar com o Senhor na eternidade. Eu estou aguardando. E algumas vezes já preguei sobre a volta de Jesus. E eu estou aguardando a volta dele. Eu quero ir para o céu. Porque nós não somos desta terra. Nós aqui somos peregrinos, forasteiros, estamos de passagem. Mas a minha identidade é do céu. O meu CPF é do céu. O meu RG é do céu. Nem esse nome que eu tenho aqui na terra será o mesmo lá, porque eu tenho um nome lá que o Senhor vai dar. A minha vida é para ir para o céu, é servir a Cristo nesta terra com amor, com fidelidade, com santidade, para um dia se encontrar com Ele na eternidade, e Ele dizer, assentado no trono, a todos nós que vamos passar por Ele, e Ele vai dizer, ó servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que é o muito é eternidade com Ele. Ó servo bom, que sofreu e que padeceu, mas venceu a dor, venceu as perseguições, venceu o mal, venceu o pecado, e hoje está comigo na eternidade para desfrutar de um céu de glória. Tem o hino da harpa, segura aí, e é um dos hinos que eu mais gosto. Um dos hinos que mais mexe com a minha alma. Eu gosto dos hinos da harpa, irmão. Quem é que gosta dos hinos da harpa? Ele dá um amém. Sou fã dos hinos da harpa. Tem um hino da harpa que fala sobre isso. Agora esqueci o número, mas ele diz
E irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Bota lá no primeiro. Bota lá no primeiro. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quantos pode glorificar a Deus? Quantos pode glorificar? Aleluia! Aleluia! Eu não sei como é que pode ter gente que ainda quer ficar aqui. Eu não sei como é que pode ter gente. Não, eu tenho que ver os meus sonhos se cumprindo. Eu tenho que ver minhas promessas se cumprindo. Eu ainda tenho que viajar por essa terra. Eu ainda tenho que ver aqui. Tem que ver o quê, meu irmão? Eu quero ver Jesus voltando, levando a sua igreja para estar com Ele. Eu quero olhar para a face do meu Jesus, chegar na face dEle, com as minhas mãos diante dEle, eu vendo as mãos dEle furadas, como cumprimento de que Ele morreu por mim, e dizer para Ele: valeu a pena te servir, valeu a pena te adorar, valeu a pena sofrer, valeu a pena. Feche os teus olhos onde você está. Alguém que deseja entregar a vida para Jesus nesta manhã, esta é a oportunidade. Se temos alguém, eu gostaria de conhecê-lo. Temos alguém? Se temos alguém, levante sua mão onde você está. Deixa eu orar por você. Pai, Jesus, obrigado. Obrigado por essa certeza. Embora o Senhor anunciou esses eventos espirituais que aconteceriam nos últimos dias, a igreja segue triunfante. A igreja segue perseverante, porque a igreja é tua. Tem um povo que não cede. Tem um povo que ama a tua palavra. Tem um povo que adora o seu nome. Tem um povo que não dá ouvidos às doutrinas do diabo, mas que dá ouvidos apenas à tua palavra e à tua verdade. Tem um povo que ainda diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem um povo que é rendido a Ti. Tem um povo que é rendido ao Teu nome, é rendido à Tua glória. Tem um povo que está se preparando para se encontrar contigo. Tem um povo que está caminhando, Senhor meu Pai, nesta carreira que nos está proposta, porque um dia vai se acabar e vai se findar, e nós vamos levar a nossa fé para nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Nós te louvamos, te agradecemos.